Faz o seguinte, se você puder, feche seus olhos aí, curve tua cabeça e ore comigo. Pai querido, nessa hora, Deus, queremos pedir a tua bênção, direção e orientação para o estudo dessa noite. Por gentileza, Deus, por misericórdia, visita cada lar aqui representado e fala ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Então, entrando no capítulo 3, nós temos Paulo já continuando com as suas orientações e agora de uma maneira bem interessante. Ele começa o capítulo 3, veja que nós estamos na sequência. Aí ele vai agora, capítulo 3, dizendo o seguinte: depois de tudo que nós vimos, das dicas, de dizer qual era a sua visão, colocar os pingos nos is, vamos assim dizer, né? Se você que está assistindo essa aula agora, temos outras duas aulas gravadas, capítulo 1 e capítulo 2. Hoje estaremos falando do capítulo 3, especificamente. E ele começa assim, depois de tudo que ele disse, da introdução, aí ele vem e diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Gente, essa palavra do Paulo, ela é show de bola. Eu gosto muito, porque ele diz o seguinte: já que vocês ressuscitaram com Cristo, percebam, quando ele coloca ressuscitaram com Cristo, ele está lembrando que o Cristo que morreu, que foi crucificado, que para a cultura greco-romana não podia ser o Cristo, porque ele, senão ele estaria contaminado, para o gnosticismo, melhor colocando, né? Também para o estoicismo, ele também não podia ser. Aí ele vem aqui, Paulo já coloca o seguinte: portanto, já que vocês, ou seja, Colossenses que aceitaram Jesus, aquele que aceitou Jesus, já também foi crucificado com Cristo e ressuscitou juntamente com ele. Passem agora a ter uma nova visão. Olhem as coisas de uma maneira diferente. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Ou seja, a partir de agora, meu querido, você que foi selado com o Espírito Santo da promessa, você que já aceitou Jesus, você que já recebeu Jesus, como é que recebe Jesus? Convida Jesus para entrar na sua vida. Se você está vendo esse vídeo e não entregou tua vida para Jesus ainda, é simples. Diga, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Neste momento, eu abro a porta do meu coração e te convido. Entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou e perdoa os meus pecados. Jesus vai entrar na sua vida. E quando Jesus entra, ele é a luz, as trevas saem. Jesus é paz. Quando ele entra, o medo sai. Jesus é vida. Quando ele entra, a morte sai. E você já não é mais uma mesma criatura. Aí você experimenta o chamado novo nascimento. Novo nascimento. É aquilo que Jesus explica lá para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho do João. É necessário nascer de novo. E, gente, aqui eu tenho que pegar, desculpa eu ampliar, expandir, mas é que o crente, aquele que entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, não pode mais continuar na velha vida. Sepultado juntamente com ele na morte, pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, andemos nós também em novidade de vida. Paulo escreve lá em Romanos. E aqui ele está só ratificando.
Vocês já ressuscitaram com Cristo, você morreu para o mundo. Sabe o que é morrer para o mundo? Para as coisas desse mundo, para os valores desse mundo. Não está mais preso às coisas desse mundo. Os olhos espirituais voltados para as coisas que são de cima, para as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ô, Betão, eu vou ser um ET aqui agora nessa terra? Você vai continuar vivendo nesse mundo, tá? Só que a diferença é que quando todo aquele que entrega o coração para Jesus nasce de novo, não depende mais das coisas exteriores, porque a paz vem de dentro para fora. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Recebeu o Espírito Santo, agora o Espírito Santo habita em você. Mas você falou isso outra vez, eu estou repetindo, queridos. Porque no versículo 3 ele diz o seguinte: mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Betão, mas você não sabe as contas que eu tenho para pagar, os boletos que chegam. Sim, gente, você vai ter uma vida aqui, vai continuar vivendo na Terra. Só que os seus olhos vão estar voltados para aquilo que virá. Ah, você vai dizer, está querendo dizer que eu não vou ter mais problema? Não. Primeira coisa, Paulo ele escreve também em Romanos, já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância. Em Filipenses, para quem estudou Filipenses junto com a gente, entendeu o quê? Já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, seja na alegria ou na adversidade, eu louvo ao Senhor. Eu entendo que nada acontece sem que Ele queira, sem que Ele saiba, sem que Ele permita. Eu entendo que Ele controla todas as coisas, inclusive a minha vida. E não há. Gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, você não tem noção de como é que está o Brasil. Você não viu o preço do arroz. Não sabe como é que está esse negócio. Esse negócio, o pessoal fala que está melhorando. A gasolina de 4,60 de 4,60 foi para 5,40, 5,29, por aí. Queridos, Deus sabe o teu limite. Ele sabe aquilo que você precisa. Nós temos que estar junto com ele. Aí ele continua. Por quê? O pensamento não pode estar nessa. Ah, mas eu vou continuar trabalhando naquela empresa? Vai continuar. Se Deus quiser. Se Deus não quiser, ele vai tirar você de lá. Você está acreditando que tudo Deus dirige todas as coisas. Todas as coisas. Ah, se houver alguma coisa aí no teu pensamento que você acha que Deus não controla, sinto muito te informar. Ele controla. Nada escapa ao controle dele. Ao seu controle, muita coisa vai escapar. Ao dele, nada escapa. E quando você entender isso, aí você vai entender o que Paulo está dizendo no versículo 3. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a minha vida. Ela está escondida em Cristo, em Deus. Eu continuo vivendo aqui, neste mundo. É por isso, gente, quando você ouve falar sobre os cristãos que foram martirizados, eles não estavam abatidos e assustados. O rosto deles era sereno. Na mesma proporção, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados na fornalha de fogo ardente. Tranquilo. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões, e o rei no dia seguinte, Daniel, tá tudo bem aí? Tá sim, meu rei. O Senhor mandou um anjo aqui, ele fechou a boca do leão. É assim que funciona. Deus nunca vai deixar vir sobre nós provação maior, aquela que nós possamos suportar. Antes, ele vai dar o escape. Porque ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. E ele sabe o teu limite. E se a luta está pesada para você, meu irmão, é que você é muito mais forte que eu.
Ah, Betão, você quer dizer que você não tem luta? Tenho. Eu tenho minhas dificuldades, tenho as minhas lutas, tenho os meus medos. Estou passando por uma luta agora e estou em vitória. Para quem não sabe, eu tenho câncer na medula. E a quimioterapia, a médica mandou reduzir a tal ponto que falou assim: ó, sábado e domingo você não precisa nem tomar quimioterapia. Porque os níveis estão tão excelentes que vai ficar dessa maneira. E sabe o que mais que ela falou para mim? Talvez você não morra disso. Talvez você morra de velhice. Pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Pode dar glória a Deus aí, minha irmã. Glória Esse a é o Deus. Deus. Esse é o Deus no qual a minha vida está depositada. Esse é o nosso Deus. Betão, mas é câncer, e daí? Deus está no controle. E se Deus me permitiu na minha vida, é porque Ele sabe a minha estrutura. Ele me conhece. Ah, mas o mundo tá acabando, tá em guerra, o bicho tá pegando. Tô nem aí. A qualquer momento, se ele voltar, se o anjo tocar a trombeta, eu sei onde eu vou estar. Eu sei que meu nome vai estar na lista. Está escrito no livro da vida. E ninguém pode apagar. Porque eu não, gente, tira os olhos dessa terra. Porque quando essa terra for pegar fogo, eu sei onde é que eu vou morar. E se você não souber, se você tiver dúvida, querido, é hoje o dia. Repete a oração que eu fiz no começo. Senhor Jesus, preciso do Senhor e convida Jesus para entrar na sua vida. E nesse momento, abra a porta do meu coração e te convido. Entra! Perdoa os meus pecados. Obrigado, Jesus, que o Senhor me aceita do jeito que eu sou. E perdoa os meus pecados. E sabe o que vai acontecer? Jesus entra. Quando ele entra, vida nova. Nasce espiritualmente. Nome escrito no livro da vida. Ninguém apaga. Ah, se vier alguma doença, morrer da doença, vai para o céu. Ah, se jogarem uma bomba nuclear aí, começar uma batalha nuclear, tudo bem, eu sei para onde eu vou, a minha casa está garantida lá. Jesus disse: Vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu teria dito. Oh, você não tem medo da morte? Não, gente, eu tenho que preservar a minha vida. É por isso que eu tomo medicamento. É por isso que eu me cuido. Eu vim da academia. Faço lá minha atividade física todos os dias. É templo do Espírito Santo. Enquanto estivermos aqui, vamos zelar. Quando ele escreve aqui, pois vocês morreram, esse morreram, tá? É morte no mundo. Sabe o batismo que aconteceu, inclusive, no domingo? E no domingo passado, retrasado? Batismo é aquele testemunho público. Por que mergulha o cara a pessoa na água? Sepultado. Vai dizer isso. Morri para o mundo. Aí depois a pessoa levanta da água. Renascimento para uma nova vida com Cristo. É o que o Paulo está dizendo aqui. Pois vocês morreram. Agora a sua vida está escondida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo. Ah, essa parte eu acho linda, gente. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aqui Paulo usa um negócio que eu acho muito joia. Porque no período de Paulo ali, os gnósticos e os estoicos, eles falavam, eles tinham uns pensamentos e eles não compartilhavam com todo mundo. Os pensamentos que eles tinham ali, tá? Os falsos mestres, eles dominavam os seus livros de pretendida sabedoria. Esse livro de pretensa sabedoria, que era só deles, eles chamavam apocrifói. Aí você vai perceber, apocrifói, ele fala apocrifói, né, que é meio que como se fosse um pH, é algo oculto, escondido. Aí Paulo aqui, ele usa, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Ele usa que é criptai.
que é criptai. Lembra de criptografia? Que é criptai, quer dizer escondido, que remete ao apócrifoi. Apócrifoi, acró e que é criptai. Ele faz um paralelo, porque os chamados sábios tinham aquilo só nos seus livros. E com Jesus, a sabedoria, a vida está com Cristo, disponível para mim e para você. Então ele faz esse trocadilho, porque ele está escrevendo para gregos. E quando ele faz esse trocadilho, ele está dizendo para todo mundo: ó, é em Cristo que está escondida tudo, sabedoria, vida, e foi revelado para você. Está em você. Esse escondido é um trocadilho que ele está usando do grego para chamar a atenção dos gregos e também para falar com aqueles que são judaizantes e para falar com você hoje, que a sua vida está escondida em Cristo. Ou seja, o diabo, o maligno, não tem mais autoridade sobre ela. O maligno não tem mais autoridade sobre a sua vida. Você já foi colocado acima de todo principado, potestade e poder. A nossa condição hoje, gente, é acima das nuvens. Você percebeu que eu coloquei o fundinho aí de nuvem, né? Sabe qual é a ideia, né? A ideia é para dizer que você está nessa condição. Você hoje está acima de todo principado, potestade e poder. A enfermidade não tem mais autoridade sobre a sua vida. O inferno não tem mais autoridade sobre a tua vida. As trevas não têm mais autoridade sobre a tua vida. E hoje, se alguém cair endemoniado diante de você, você vai dizer para eles, para o demônio, sai em nome de Jesus, e o diabo tem que sair. Ele tem que obedecer. Ele não tem escolha. Eu vejo o diabo dando entrevista aí em programa de televisão. Aí o cara fica lá conversando com o demônio. Que vai? Que conversar não, gente. Demônio se expulsa, sai em nome de Jesus. Se ele resistir, você diz, sai em nome de Jesus. Se ele resistir, você diz, sai em nome de Jesus. Ele tem que sair. Ponto. Ordem. Autoridade. Porque você está agora, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Simples assim. Ah, qual é a minha condição hoje? Você já está com a tua vida escondida com Cristo em Deus. Ah, mas eu estou buscando a vontade de Deus para a minha vida. Você já está no centro da vontade de Deus, meu querido, minha querida. O mundo está esperando vidas que estejam simplesmente escondidos com Cristo em Deus. Na mesma proporção que Cristo está em Deus, você está. Nós somos co-herdeiros de Deus. Você era gentil, sem direito a nada. Na verdade, você merecia. Eu e você, nós merecíamos condenação. Ele nos tirou das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos fez assentar à direita de Deus, com Cristo. Essa é a nossa condição. É por isso que o pecado não pode ter mais espaço na sua vida. É por isso que ele escreve: quando Cristo, que é a sua vida, intrinsecamente ligado, uma coisa só, quando Cristo, que é a sua vida. Ô, Betão, você está querendo dizer que agora eu sou Jesus? Isso mesmo. O Espírito Santo se move em você, meu irmão, como dizia aquele corinho antigo. Você agora são os braços e os pés de Jesus. Os seus lábios são os lábios de Jesus para anunciar para esse mundo, lá para o teu vizinho, lá para aquela moça daquele caixa do supermercado que te atende e nem fala assim, nem bom dia para você, para aquele rapaz do açougue, para aquele rapaz da padaria,
aquela mocinha lá que te entrega o pãozinho. Eles estão esperando ver Cristo em você. É isso. É por isso que a partir de agora você não se concebe mais você passar pelas pessoas e olhar de maneira indiferente. Agora você é o Espírito Santo se movendo aqui no meio. E quando isso acontece na vida do crente, ele olha para as pessoas com o olhar de Jesus e olha que aquela pessoa precisa de Jesus, precisa da salvação. E se ela não receber a salvação, ela está condenada à eternidade para o inteirinho no inferno. E como é que eu faço agora, então? Agora eu estou vendo o mundo inteiro, está todo mundo perdido. Começa dizendo, em primeiro lugar, bom dia. Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a tua vida. Se a pessoa não deixar você falar quando você se despedir, Deus te abençoe. Ela pode estranhar aquilo, às vezes não gostar, ou sei lá o quê. Mas no dia seguinte, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E você, como está? E sua vida? Como está a tua vida com Jesus? Simples assim. Eu conheço um irmão, tá? Vou dar uma dica para você. 10 anos envolvido na droga. A esposa dele orava por ele todos os dias. 10 anos. É o líder do ministério de intercessão na nossa igreja hoje. Então, assim, tem uma pessoa que você vai encontrar às vezes no elevador. Bom dia lá, bom dia. Tudo bem. Aí você fala, dia bonito hoje, né? De sol, de verão. Olha que legal. Tá tudo bem? A pessoa não responde nada. Se ela responder, e como é que tá a tua vida com Jesus? Para que você quer saber? Se ela falar assim, não tem problema. Eu só queria dizer que Deus te ama. Pronto. Ah, vem cá com a tua religião, que eu fico com a minha. Eu falei, então, vamos ficar. Nós vamos ficar bem com Jesus. Deus te abençoe, tchau. Se ela der conta de dar espaço, fala do amor de Deus. Se ela der mais espaço ainda, convida para um chá, um café, uma pizza, um bate-papo, um instante de sol, uma caminhada, uma visita na igreja. Quando Cristo, que é a sua vida, quando Paulo escreve, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é isso. É entender isso. É entender a extensão disso. Ah, Betão, mas Paulo era evangelista. Ele tinha o dom do evangelismo. Não, 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 vai para querido, não, não. Não confunde as coisas. Jesus disse, ide, fazei discípulos. Fazer discípulo, Betão, você vai dizer para ele que Jesus é o Cristo, que Jesus já veio. Mas o cara é católico, não estou falando de religião. Gente, não discute religião. Prega Jesus. Porque aí ele complementa. Cristo que é a sua vida for manifestado. Cristo que é a sua vida manifestado. Cristo que é a sua vida manifestado. Cristo que é a sua vida manifestado. Entendeu? Então, vocês também serão manifestados com ele em glória. Ah, Betão, mas aí dá para entender que ele está falando do futuro, que vai acontecer, que nós seremos manifestados com Jesus em glória. Isso pode acontecer lá no julgamento. Querido, você pode interpretar dessa maneira, não tem problema nenhum. Mas quando o Cristo que é a sua vida, isso é presente, não é futuro. Quando o Cristo que é a sua vida, que é a sua vida, presente, não é futuro. Seguindo em frente. Aí ele tá. E olha só, quando isso acontecer, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Você entendeu qual é a ideia que Paulo está trazendo? Ó, vou voltar um pouquinho aqui, só para você entender. Pega, como diz aquele cara lá, pega a visão. Quando Cristo, que é
a sua vida for manifestada, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aí você vai falar assim: ah, mas é no futuro, Betão. Pode se interpretar que seja no futuro. Aí ele diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Peraí, Betão. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Paulo estabelece aqui um padrão para a igreja, padrão de vida cristã. Aí você vai fazer, mas aquele versículo lá podia ser para o futuro. Aí ele vem no versículo 7 e ele diz o seguinte: as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Ou seja, não se concebe mais o cristão viver com essas dificuldades. Betão, mas eu tenho uma dificuldade nessa área. Tem problema, querido. Compartilha com alguém da sua confiança ou um dos pastores. Pastor, ora por mim, eu quero que ore por mim agora. Estou com dificuldade. Ah, qual é a tua dificuldade? Imoralidade sexual. Está um problema na minha vida. Vamos tratar, vamos ajudar. Se ele não puder te ajudar, ele vai te encaminhar para o mapa para alguém te acompanhar. Impureza, tem umas coisas de impureza na minha vida, uns pensamentos que me assaltam de vez em quando. Eu não controlo, está fugindo do meu controle. Eu acho que isso é legal, mas isso está acabando com a minha vida, me perturba, porque eu vou para a igreja, mas vou adorar a Deus pensando essas coisas. Pastor, o que eu faço? Vou trabalhar isso, meu irmão, minha irmã. Vou cuidar. Paixão. Paixão, gente. Ah, então é pecado se apaixonar? A paixão, gente, ela não raciocina. O amor é lógico, a paixão é ilógica. A paixão rouba a razão. Cuidado com as paixões. E as paixões pelas coisas dessa vida, pior ainda. Desejos maus. Já teve um desejo mau? Gente, um dia eu estava parando no mercado ali e veio um motoqueiro e ele chegou para mim assim, e eu entrei, né? Ele vinha de longe. Ele parou e começou a reclamar, 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 reclamar. Ele não xingou, ele reclamou. Não viu, não? É vendo? Falei, querido, estava longe, estava devagar. Havia espaço. Aí nessa hora, ele não parava, me veio aquele desejo mal. Ô, Betão, pastor, com desejo mal das pessoas. Sei. Sabe por quê, meu irmão? Todo dia o pecado vem e me chama. Aí eu tenho que fazer escolha. Eu escolho se eu vou ser amigo de Deus, se eu vou escolher Cristo. Eu tenho que escolher Cristo todo dia. Enquanto estivermos nesse mundo aqui, na carne velha, você vai ter que escolher, meu irmão. Porque o diabo vai vir e vai te afrontar. E algumas vezes ele vai te esbofetear. E você vai ter que fazer opção. Agora, quando você começa a sempre escolher o pecado, o desejo mal, o mau pensamento, precisa ser tratado, você precisa de ajuda. Você tem que colocar isso para fora, reconhecer que é pecado e tratar. Algumas coisas, gente, eu evito na minha vida. Algumas coisas os meus olhos gostam. E o Espírito Santo fala: tira o olho desse negócio, foge.
Sai dela, povo meu. Que nem falou lá no Velho Testamento. É assim que você trata. É isso que Paulo está dizendo. Porque por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Em algumas traduções, nos filhos, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso é coisa do passado, do velho homem. As quais vocês praticavam no passado quando costumavam viver nelas. Era comum viver nisso. O mundo vive nisso e acha que é normal. Aí ele continua. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Sabe aquelas colocações? Gente, eu já vi na igreja gente com algumas brincadeiras desse igual. Eu falo, irmão, parou por aí, tá? Alguns irmãos já nem tem tipo de brincadeira que não façam comigo. Irado, nervosinho, crente nervoso, maldade, indignação, maledicência. E uma que é fácil aqui no Brasil, linguagem indecente no falar. Gente, está popularizando aos poucos colocar palavrão no meio das conversas. A televisão tinha um certo pudor com relação a isso. Já não tem mais. Tem algumas expressões que, vocês sabem, são palavras chulas, que não fica bem na boca do cristão. É feio. E aí o Paulo ele não para, viu que ele não para, gente. Esse Paulo é terrível, cara. Olha, versículo 9. Pintam uns aos outros. Ah, mas ele escreveu isso aqui para. É uma carta evangelística, né? Ele estava escrevendo só para os gregos que não eram crentes. Para quem que ele escreveu essa carta? Para a igreja. Para a igreja. Não mintam uns aos outros. Sabe por quê? Visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Agora eu quero que você pegue essa visão. Se revestindo do novo. Joel está sendo renovado, processo de santificação. Cada dia mais parecido com Jesus, cada dia mais a cara de Jesus, cada dia mais o jeitão de Jesus, cada dia mais o cheiro de Jesus, cada dia mais o falar de Jesus, cada dia mais os milagres de Jesus, cada dia mais a glória de Jesus, vivendo em você. E as pessoas olhando para você vai falar: olha, é Jesus, não é você, não é aquela dúvida se é Jesus ou não, porque a bênção do Senhor, o poder, a glória, vão caminhar com você por onde quer que você ande, se você deixar. Se você deixar. Meu querido, minha querida, aproveita a oportunidade, que o Espírito Santo já foi derramado sobre você. Você já é portador do Espírito Santo. E aí ele continua. Eu quero frisar o capítulo 5, porque quando ele diz, assim façam morrer tudo que pertence, faça morrer. Eu tinha esquecido desse detalhe, ainda bem que eu coloquei no slide posterior. Faça morrer. Esse faça morrer é tipo assim, não é aquele negócio, gente, eu vou ignorar aquilo que está dentro de mim, a minha natureza, o meu desejo. Ai, agora vou ser um absentista completo e de desejos. Eu vou eliminar o meu desejo. Sai, desejo. Sai, desejo. Já sentou à mesa com fome e olhou para o prato de comida? Ah! Não, eu não vou comer porque eu vou resistir. Não, gente. Eu vou trabalhar aquilo que eu quero na minha vida. O que pertence à natureza terrena, eu não quero mais na minha vida. Eu vou tirar da minha vida.
Eu vou afastar de mim. Isso é da minha carne, eu sei que é. Algumas coisas que eu gosto de fazer que são da carne. Se é da carne, eu não quero mais fazer. Eu vou evitar. Se é pecado, eu vou me afastar. Começa aquele filme na televisão, aquelas imagens. Muda de canal. Pô, isso aí, não quero ver outro. Tá naquela rodinha que ela começa com aquelas piadas, meu. Sai fora. Aquele assunto que não tem nada a ver. Ou aquela brincadeira que não tem nada a ver. Faz morrer. Como é que eu faço morrer? Fujo. Se eu não controlo, eu fujo. Tem coisa que não é para controlar, tá? Lembra do José lá na casa do Potifar? A mulher do Potifar falou: Ô, José, ah, bora lá, José. José falou: de jeito nenhum, eu não vou fazer isso com o meu senhor. E ela ainda agarrou ele, pegou ele pela capa, não, pode ficar com a capa, o que você quiser, saiu correndo. É isso. E o pecado, gente, ninguém, quando sendo tentado, que o Tiago escreve, né? Diga de Deus, sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Cada um quando é tentado, engodado e envolvido pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Gostinho pelo pecado. E o pecado, sendo gerado, leva à morte. Pegou a ideia? Então mata isso, trata isso, cuida disso. E aí, ele entra no versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre o grego, o judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui Paulo faz uma colocação bem interessante. Na igreja, gente, é tudo igual. Ah, não, Beto, aqui é igual. Na igreja nós temos pastor, tem diácono, tem líder de ministério. Todos devem ser discipuladores. Todos têm que ser discipuladores. Todos têm. Essa que é a ordem de Jesus. Esse que foi o que ele mandou fazer. E de por todo mundo fazer discípulos. Ele não falou assim, ó, façam o culto, formem pastores, formem diáconos. Não, 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 não. Você vai ser diácono um dia, você vai ter que trabalhar. Não, vai ser discípulo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revisto de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou, na mesma proporção. Ah, Betão, mas aqui está dizendo para perdoar do jeito que Jesus perdoou, ou seja, incondicionalmente. Suportem-se uns aos outros. Tem gente que é insuportável. Gente, aquele irmãozinho, ele é chato. Ele parece papel de bala quando gruda no pé. É complicado. Ama, discipula, pega ele, vai com ele, caminha com ele, atende ele. Quando você começar a atendê-lo, ele não vai parecer mais chato para você. E você vai perceber que aquela pessoa, lembra com o olhar de Jesus? É alguém por quem Jesus morreu. É alguém por quem Jesus foi à cruz.
Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Ou seja, revista-se de amor. Aí, depois de tudo isso, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Visto que vocês foram chamados a viver em paz com os membros de um só corpo e sejam agradecidos. Ah, então quer dizer que eu tenho que viver com aquele irmãozinho, com aquele irmãozinho? É, eu vou ter que conviver com... Vai conviver. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quando a gente entender isso, gente, quando a gente começar a viver isso, essa cidade, quando olhar a gente se encontrando lá na rua São Vicente 130, vai dizer o seguinte: eu quero estar junto com esse povo. Olha que coisa linda esse povo se encontrando. Eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eles se cumprimentam dessa maneira tão maravilhosa, se amam tanto. E ele avança ainda. Opa, passei aqui. Depois do 23 é por último. Aí ele vem com aquele mesmo ensino que trouxe lá em Efésios. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem aos seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Vou parar por aqui, 20 horas e 15 minutos, que eu tenho que compartilhar a palavra com vocês. Aliás, dar espaço para vocês também opinarem, criticarem, se acharem conveniente. Até aqui a gente continua no próxima quinta-feira, a gente encerra. Vamos pegar o versículo capítulo 4. A gente fala, você não tem jeito de criticar, viu? Nem que se a gente quisesse. Viu, Glória a meu Deus. irmão? Que benção essa palavra, mas eu queria só também acrescentar um pouquinho. Ele fala para a gente, já que nós morremos ali, né? Realmente a gente ressuscitou com Cristo, é morto. E aqui ele pega e fala assim, realmente você forçou aqui, é isso mesmo, fazer morrer não é só para... Uma coisa que morre, ela não pode mais voltar. Porque quando a gente é salvo, pode ser que sobre algum resquício ainda na nossa vida, de algumas coisinhas dessa aqui, que a gente vivia no mundo. É para fazer morrer todo desejo, tudo que sobrar, todo desejo maligno. Daí ele fala assim, porque aqui é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Aí ele fala, nessas coisas, todos nós andávamos outrora, debaixo do príncipe da potestade deste mundo, e andávamos em trevas. Ele fala, agora, porém, dentro da igreja, com vocês, existe também o problema de coisa mais interna. Uma ira, meu irmão não me enxerga, eu posso estar irado e estou disfarçando.
a indignação, a maldade, a maledicência, porque você não vai mais se prostituir, fazer um monte de coisa que o mundo faz, mas entra dentro da igreja e você não se limpou, e você continua com ira, indignação, maldade, maledicência, e até linguagem obscena no vosso falar. Intolerância, né? A gente começa a mentir uns aos outros. Você fala, ora por mim, faz não sei o quê, eu, tá bom, vou fazer. Nem lembro do... Não é como se... É meu irmão, realmente filho daquele pai que eu fui salva, que me salvou, salvou o outro. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste. Essa parte é Deus que faz na nossa vida. Ele, a gente morre com Cristo, ele nos ressuscita, nos faz sentar, e ele mesmo, não é nós que nos revestimos, ele nos revestiu desse novo homem, a imagem dele, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Estes que verdadeiramente aceitaram Jesus, e isto aqui, aquilo, você citou muito bem que dentro da igreja acontece isso aqui, nos irmãos acontece esse tipo de coisa aqui, nós não ficamos mais na primeira aqui, mas nós corremos o risco de ter estes pecados no nosso meio, que o outro não vê, só Deus vê. E aí ele fala, Lembra que no ele manda, qual lembra que ele fala para Sintique, e ele fala para Sintique e Evódia que vivem em harmonia. Lembra? É, porque é uma coisa mais interna, né? Não é um pecado que Exatamente. nós estamos aqui brigando, a gente está disfarçando, é o hipócrita, né? Está ali e não está. Aí ele fala, até aqui, ó, ele que nos despojou, ele que nos revestiu do novo homem, tudo é papel de Deus. Isso eu não faço. Eu tenho que fazer morrer e tenho que vigiar para... Eu vou despojar essas coisas. Mas nós fomos revestidos por ele de um novo homem, e agora todo mundo é igual perante ele, porque todo mundo é filho desse Deus, ele realmente está produzindo imagem do Cristo Jesus, que agora a gente é do céu, porque ele veio para nos fazermos cidadãos do céu. Aí agora este aqui ele pede para nós, ó. Revesti-vos, pois, como de eleitos de Deus, santos e amados. Nós não vamos ser mais santos do que se a gente está sem pecado hoje. A gente pensa que nós vamos subindo na nossa santificação. O Espírito de Deus não vai ser mais santo, ele é santo. É à medida que eu absorvo dele e vou usando na minha vida, na minha experiência, na minha carne, dominando meus membros também. Isso mesmo. Até ser varão parecido com Jesus. E dá a impressão que Jesus fez um comecinho ali, mas eu vou me santificando. Claro que a palavra está certa, eu que vou me... meu ser, os meus membros agora vão servindo a Cristo e vou saindo do pecado, vou tirando, vou largando mão de viver no pecado e vou me santificando. Eu na minha carne. É esse mesmo Espírito que ele deu dentro de mim. Aí ele fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de mim. Ele está ensinando como que a gente tem que ser no nosso meio. Isso aqui tem que partir de mim e esforço, viu? Não é uma coisa tão natural agora. Quando ele manda a gente se revestir, é desse jeito aqui, ele está dando a receita. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, seriam os dons, o fruto do Espírito mesmo. Aí ele fala, suportai-vos uns aos outros. Não é fácil dentro da igreja também. É aquilo que você falou. Tem muitos que você fala, ai, mas aquele irmão é tão pentelho, eu vou ficar mais longe dele. Aí hoje ele já vem vindo para o meu lado. Quantos irmãos, a gente realmente, o jeito deles, às vezes a inexperiência, a falta de crescimento, um monte de coisa.
dá uma repulsa, assim. Mas é por isso que ele fala, suportai-vos. Ali dentro vai ter muito pessoa minha, o meu, que eu também quero parecido comigo, que estão ser formado parecido comigo, que é para a gente estar suportando, perdoando mutuamente, não é eu perdoo o outro, eu não preciso de perdão, eu também peco daquele jeito que você falou. O pecado, todo dia ele vem aqui na minha porta também bater, viu? Todo dia. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, vocês se perdoem, não vai levar isso para a justiça fora, se acerte aí dentro. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. A gente era miserável, sujo, com maus costumes. E Deus falou, tá bom, eu te aceito, vem aqui. Vamos crescer que eu te amo. E é desse jeitinho que é para a gente fazer. É do mesmo jeitinho que ele fez. Ó. Assim também, do jeito que Jesus nos perdoou. Sujo e imundo, do jeito que a gente é. E cheio de vício e coisa que não agradava. Que é o vínculo da... Seja a paz de Cristo o árbitro. Então, a gente tem que realmente... A gente sabe que quem tem o Espírito Santo já vive desse jeito. Se algum dia você peca ou faz qualquer coisa que você está em pecado, porque você teve aquele instinto de falar, eu vou pecar, porque eu não estou aguentando, isso aí está grande demais para mim, Deus já tira a tua paz. O Espírito de Deus já fala para você, ó, pode consertar que você não está bem. Não, você fica muito mal mesmo. Aí você já tem que consertar. E ele continua dando a receita para nós, como que você tem que ser agora. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, todo mundo precisa disso, em toda a sabedoria, louvando a Deus. A sabedoria é a palavra de Deus, que a gente sabe que é a única verdade, né? Ele não é uma parte, ele não contém a palavra, ele é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, inteirinha. Então, louvando a Deus com salmos, hino, cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, em ação de graça, fazei em nome do Senhor Jesus. E eu achei bonito também que você citou, em um só corpo e sede agradecido, porque às vezes eu vejo tanto cristão que entra numa igreja e fala, essa igreja não está no nível que eu gostaria, eu vou procurar uma outra que seja o mais social, mais povo mais culto, e a gente não tem que olhar nada, isso é pecado. A gente vai estragar a outra igreja que a gente for, viu? Se a gente pensar assim, nós temos que estar neste meio mesmo que Deus nos colocou, em um só corpo, e agradecendo a Deus, Isso, porque boa, a gente está Luiz. naquele meio, todos ali estão ali, tá? Não é, oh Deus, tira esses caras aí, ou converte eles, ou faz qualquer coisa. Não. Vamos crescer junto, vamos ajudar esses também, para ele não ser tão desagradável. Quantos que a gente conheceu que era desagradável e se tornaram agradável pelo É Espírito verdade. Santo de Deus? E a gente tem experiência disso, que Deus muda mesmo. E isso é a igreja, não é o pastor que faz isso. É nós que convivemos ali, que temos que estar Exatamente. vendo esse sentimento e mudando. E muito lindo. E ele, esposa, seja submissa ao seu próprio marido. É isso. Eu vou dar Marido, uma. a Eu vou voz. expandir um pouco mais na próxima aula, que na quinta, Amém. na Tá próxima bom. quinta. Glória a Deus. Tudo que você falou e fortificou. É que dá uma vontade de falar um pouquinho também. Tá bom? Deus abençoe. Irmã Maria Alice, obrigado, obrigado mesmo. Privilégio, uma alegria. E é isso mesmo. Nós crescemos juntos. Nós crescemos Porque a juntos. receita, né, meu querido pastor? A receita está ali, ele fala tudo como a gente tem que ser na igreja. E, ó, isso precisa esforço, não vai vir natural, não. Não é Com porque eu li certeza. muito a Bíblia, estou cheia do Espírito, que todos os sentimentos vão vir naturais na nossa vida. Tudo bem, então, semana que vem, A eu paz, vou pegar pastor. esses últimos vezes. Oi, querida, claro.
A Valéria, palavra é só sua, uma fica à frase que vontade, eu queria Valéria. falar, resumindo tudo, maravilhoso tudo. E eu queria falar uma frase. O que consome a sua mente libera a sua vida. O que consome sua mente libera a sua vida. E lá em João diz que santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Né? Então, nós nos santificamos através da palavra, do conhecimento, e a partir desse momento, com o conhecimento da palavra, o nosso comportamento, o nosso caráter vai sendo transformado, né? E é isso que eu queria falar. Muito obrigada pelo estudo de hoje, foi uma bênção. Deus abençoe. Obrigado, Valéria. Obrigado, querida. Auxiliador, abre seu microfone. Abre o microfone, está fechado seu microfone, auxiliadora. Não, o micro. Isso, agora abriu. Ah, sim. Eu falo assim, é assim, é uma receita, como a Maria Alice falou. Mas, pastor, sabe o que eu vejo? Para isso precisa um caminho. Como ela falou, não é só o esforço de você não querer ser assim, mas é o esforço de você ler a palavra, de você estar em oração e ter alguém que leve o novo convertido. Como assim? Igual você, tem o pastor. Então, nós estamos fazendo a aula e nós estamos reaprendendo aquilo que nós já vimos. Não lemos nenhuma nem duas vezes. Mas, no geral, a igreja precisa dessa palavra, precisa desse ensino, dessa estrutura, para que a igreja não se torne fraca, né? Porque aí sempre Eu tem concordo, aquela concordo. pessoa que é desagradável, porque ela não passou por esse período, ela não passou por esse processo. E aí você vai lá para o Salmo 139, que ele fala, né, que é para Deus ver se na sua conduta algo desagrada e guiar você para o caminho eterno. Então, o que É acontece? isso. Você precisa estar em comunhão com o Senhor, estar atenta à palavra e também precisa estar se esforçando para aprender, para conseguir passar por tudo isso. E é isso também. Boa. Concordo plenamente, Tá meu bem. bom? E assim, ó, aquilo quando ele fala assim, ó, fazei tudo como se fosse para o Senhor. Vou contar um testemunho rapidinho. A Bia, né, ela Olha, fez 8 bênção. aninhos, ela em casa, né? Aí ela falou, por que que você não vai fazer esse doce roxo? Eu falei, porque esse doce roxo eu não sou muito bom, eu não consigo fazer bem. Então eu acho melhor não fazer. Ela falou, é isso mesmo, porque quando você fizer uma coisa, você tem que fazer tudo como se fosse para o Senhor. E eu falei, então, Que Deus, lindo, continua meu. falando. É desse jeito mesmo. E tá aprendendo bem, tá na escola dominical, ó, tá indo certinho pro caminho. Graças a Deus. Gente, olha, vocês perceberam o quanto vocês edificaram a gente e complementaram o estudo dessa noite? Isso é bênção, isso é o Sim, Espírito Santo que faz, gente. mas é. Maravilhoso, maravilhoso. Graças a Deus. Amém. Auxiliadora, você pode orar agradecendo a Deus pelo estudo dessa noite? Faço sim. Senhor Jesus, eu quero adorar o Senhor nessa noite. Quero bendizer o teu nome e agradecer. Agradecer pela atuação do Espírito Santo na nossa vida, agradecer pela vida do pastor Betão, por esse estudo precioso que o Senhor trouxe para nós. Quantas coisas nós aprendemos hoje. E Deus, é para a tua glória, é para que daqui a pouco nós possamos passar isso adiante, que tudo que nós estamos aprendendo, a tua palavra é viva e eficaz. Realmente, tantas vezes nós já lemos essa passagem e hoje o Senhor trouxe uma revelação totalmente diferente daquilo Glória a que era a Deus. nossa visão. Obrigada, Senhor, por cada um que pôde participar. Obrigada por aqueles que não puderam, mas vão posteriormente assistir às aulas. E que o Senhor continue falando ao nosso coração. Continue nos instruindo, Pai, porque nós precisamos, dependemos desesperadamente do Senhor e da Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Amém, amados. Deus Queridos, muito abençoe. obrigado. Que Deus os abençoe. Amém. Próxima quinta-feira, capítulo 4, finalzinho do capítulo 3 e encerramos o capítulo 4. Deus os abençoe. Amém. Excelente Amém. final de Amém. semana para vocês. Nos vemos no domingo. Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.
Muito bom.